Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a correção das atividades. Atividade 1, sobre fração e porcentagem. O primeiro exercício foi pedido para que vocês pensassem em 3 situações que vocês no dia a dia utilizam fração. Tem várias situações, vou dar de exemplo aqui 3. Receita de bolo, meu exemplo aqui é uma xícara, né? Usando 3/4 de farinha de trigo. O marcador de combustível do carro, que também tem lá 1/4 de tanque, 3/4 de tanque e o tanque cheio. E a famosa pizza. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho a pizza, meia calabresa e meia mussarela. Então, são exemplos básicos do nosso dia a dia que muitas vezes passa despercebido, né? Que utilizamos a fração. Na atividade 2, precisa fazer a representação das figuras aqui em forma de fração. Então, nós vamos olhar a fração em relação à parte branca. Para a gente começar, vamos recordar ali que nós temos a base e nós temos a altura, né, dos nossos quadrados. Então, a figura 1 tem várias estratégias, eu vou mostrar uma, talvez vocês tenham utilizado outras. 4 quadradinhos na base, 4 quadradinhos na altura. Então, base vezes altura, eu vou encontrar a quantidade de quadradinhos. Poderia também ter contado, né, um a um ali internamente. Então, quando eu penso em fração, eu estou pensando em parte e todo. Então, vamos lá. Qual é o todo que eu tenho? Todos os meus quadradinhos, eu tenho 16. E aqui eu quero a parte. Qual parte eu quero? Eu quero a parte branca. Então, eu terei uma fração 4/16 avos. Posso simplificar, terei 1/4. Figura 2, com o mesmo pensamento, eu tenho 2 quadradinhos de base, 2 quadradinhos de altura, multiplicando base e altura, 4 quadradinhos no total. Construindo todo aquele pensamento de parte e todo, eu vou ter todo 4 quadradinhos e parte eu teria apenas 1, representando o branco. Na figura 3, o mesmo pensamento, eu tenho 8 quadradinhos de base e 8 de altura, vou ter no total 64 quadradinhos, fazendo a representação parte e todo, eu tenho 4/64, simplificando, eu vou ter 1/16 avos. Atividade 3. Era para ler com atenção a situação problema, que dizia que a Helena pretende revestir o chão da cozinha com ladrilhos lisos e coloridos. O total dos ladrilhos são 144. Que eu tô fazendo aqui uma representação para vocês. Destes 144, ela quer apenas 1/4 decorado. Então, a questão é quantos ladrilhos serão decorados? Precisamos fazer os cálculos. De que maneira? Eu quero saber quanto vale 1/4 de 144 ladrilhos. Lembrando que aquele D vai se transformar em uma multiplicação. Então, eu quero 1/4 vezes 144. Vou fazer a divisão 144 dividido por 4 e pegar uma parte. Como meu denominador é 1, vai ficar o próprio valor. Ou seja, 1/4 de 144 é 36. Fiz aqui uma representação dos 36 quadradinhos decorados. A letra B do mesmo exercício pede para que a gente suponha outro tipo de divisão de ladrilhos. 1/4 de 60 ladrilhos. O pensamento é o mesmo, 1/4 vezes 60, fazendo a divisão, 15 ladrilhos. 1/4 de 24 ladrilhos, fazendo a divisão, nós vamos ter 6.
e 1/4 de 8 ladrilhos, fazendo a divisão, nós vamos ter 2. Atividade 4. Era para ler as duas situações, as duas publicações de jornais, que dizia, letra A, numa cidade, 40 entre 100 pessoas participam de atividades recreativas. Letra B, numa cidade, 40% das pessoas participam de atividades recreativas. O que nós temos que pensar? Nós temos aqui 40 entre 100 pessoas, 40 partes de 100. Quando eu penso em 40%, eu também estou pensando, eu posso pensar em forma de fração, 40 sobre 100, que nada mais é do que 40 partes de 100, ou seja, 40 em relação a 100. As duas frases, as duas publicações são iguais. Aqui nós terminamos a correção da primeira atividade.